de todos vocês, de todas vocês, de tantos canais, jornais, enfim. Eu queria inicialmente fazer aqui uma saudação, desejar as boas-vindas ao nosso querido presidente Lula, a Janja, que nos visita aqui também. Vou fazer uma rápida apresentação das pessoas que estão aqui à mesa. O presidente da CONTAG, Aristides Veras, o deputado federal Carlos Veras, o nosso vice-presidente do PT, Márcio Macedo, o deputado federal Paulinho da Força, o nosso companheiro Tibé também, do Avante, o Paulinho do Solidariedade, o nosso companheiro Jacques Wagner, senador do PT, o presidente do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, o deputado Doriel Barros, a presidenta da FETAP, Cícera Nunes, a nossa vice-governadora, companheira Luciana Santos, a nossa futura governadora de Pernambuco, Marília Reis, o nosso prefeito do Recife, João Campos, e o candidato a vice-governador na chapa da nossa companheira Marília Reis. Então, eu vou de imediato passar a palavra a Marília Reis para que ela possa se manifestar, depois o presidente, e depois nós vamos abrir um número muito restrito de perguntas por causa do avançado da hora, tá bem? Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Queria agradecer a presença de toda a imprensa, agradecer aqui a todos os companheiros e companheiras que estão unidos nessa mesa, cumprimentar o presidente Lula e Janja, que nós recebemos hoje, presidente do meu partido, Paulinho da Força, Tibé, deputado federal Carlos Veras, deputado Doriel, presidente do PT, Márcio Macedo, Sergipe, vice-presidente do PT, senador Jacques Wagner, Cícera, primeira presidenta da FETAP, Luciana Santos, agradecer ao senador Humberto Costa, prefeito João Campos, meu vice-governador Sebastião Oliveira, meus amigos, minhas amigas, primeiro suplente senador Silvio Costa, que está aqui presente também, Aristides, senador Randolph. Bem, meus amigos, nós estamos aqui num momento histórico para o Brasil e para Pernambuco, e que o presidente Lula já foi recebido aqui em Pernambuco cerca de 40 anos atrás para grandes caminhadas, grandes movimentos em defesa da retomada da nossa democracia. Hoje, nós estamos vivenciando não somente uma eleição, mas uma eleição em que nós discutimos projetos para Pernambuco, projetos para o Brasil, mas principalmente que nós estamos defendendo o Estado Democrático de Direito, nós estamos lutando contra o retrocesso nas conquistas de direitos e estamos principalmente defendendo nossa democracia. E quero dizer, presidente, que é uma alegria muito grande, é uma honra e uma responsabilidade hoje estar aqui ao seu lado, representando o seu projeto que o senhor tem para o Brasil, que o senhor representa para o Brasil, a ideia que se tornou representando esse projeto aqui em Pernambuco. E tendo a oportunidade de aqui em Pernambuco unirmos as forças democráticas, unirmos quem representa os projetos progressistas do Estado, passando por cima de qualquer divergência, mas colocando como foco maior o objetivo de reconstruir o nosso Brasil e também de retomar o crescimento do nosso Estado, do seu Estado, o Estado de Pernambuco. Por isso, presidente, aqui nesse primeiro ato que fazemos juntos, numa campanha de segundo turno, em que disputamos, sim, contra o fascismo, contra o ódio, contra a intolerância, nós vamos unir Pernambuco e isolar a intolerância, isolar o fascismo no lugar para onde ele deve ir, para o lixo da história do Brasil. Por isso que hoje estamos aqui caminhando juntos e vamos ter os projetos para retomar a saúde para quem mais precisa, para combater a fome que hoje aflige mais da metade dos pernambucanos, para a gente erradicar a miséria no nosso Estado, para levar água para a torneira de todas as pessoas. E estamos com o senhor, presidente, não simplesmente porque somos aliados, mas porque o senhor representa um projeto de país mais justo, de diminuição das desigualdades entre as pessoas, diminuição das desigualdades
entre as regiões, entre o Nordeste e o Sul e Sudeste. É por isso que nós estamos juntos, porque Pernambuco não é uma ilha, Pernambuco está no Brasil, um Brasil que está sofrido, que está desigual, mas que esse sofrimento já tem data para acabar, e a partir de janeiro vamos estar juntos. Eu aqui em Pernambuco, o senhor no Planalto, para a gente voltar a fazer o povo ser parte do orçamento da República novamente. Muito obrigada. Bom, passo a palavra agora ao presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para que ele possa fazer a sua manifestação. Vocês já perceberam que o Stuquinha está desde o começo querendo que eu fale em pé. Então, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Depois que o meu aniversário foi num discurso ou numa live que ele fez, dizer que o povo nordestino vota em mim porque o povo nordestino é analfabeto, eu resolvi provocar o povo nordestino para transformar o voto contra o Bolsonaro numa questão de honra. Depois que ele falou isso, eu fui em Campinas, eu fui em São Bernardo, eu fui em Osasco, eu fui em Guarulhos, fui a Belfort Roxo, fui ao Complexo do Alemão. E em todos os atos que eu participo, eu peço para levantar a mão quem é nordestino ou quem tem parente no Nordeste. É impressionante, porque 80% do povo levanta a mão. Ou o cara é originário daqui, ou o cara tem um parente aqui no Nordeste. Como ele já não gostava de negro, não gosta de mulher, não gosta já não gosta de sindicato, não gosta de prefeito, não gosta de governador, agora ele disse que não gosta de nordestino. É por isso que o ato que ele fez ali foi um fiasco aqui em Pernambuco, porque ele é um cidadão que não sabe respeitar o mínimo de sensibilidade do ser humano. Eu então resolvi, desde Sergipe e Alagoas ontem, eu resolvi começar a mostrar alguns números do nosso período de governo, para que, quem sabe, algum jornal publique e, quem sabe, ele fique sabendo, e ele vai ficar sabendo como é que se trata o Nordeste com respeito. No Nordeste, no período de governo do PT, nós tivemos 5 milhões e 100 mil pessoas que foram beneficiadas com medicamentos gratuitos pelo nosso governo. Nós tivemos 6 milhões 464, 6.464 profissionais da área da saúde em 1.406 municípios. Tivemos 284 UPAs implantadas. Tivemos 15 mil equipes de saúde da família. Tivemos 11 mil equipes e 400 centros odontológicos do Brasil sorridente. E tivemos 899 ambulâncias no Nordeste, básica, e 209 UTI. Isso aqui, mais as obras de infraestrutura, significou que nós investimos no Nordeste brasileiro, no período do PT, 731 bilhões e 800 milhões de reais. Eu vou repetir o que nós investimos no Nordeste no nosso período de governo. 731 bilhões e 800 milhões. E mais 114 bilhões e 300 milhões do Minha Casa Minha Vida. No total, foram 846 bilhões de reais que foi investido no Nordeste em obras de infraestrutura urbana e na área da saúde. Mas aí, saindo do Nordeste, para você ver os números, eu vejo Pernambuco. Pernambuco nós investimos praticamente 170 bilhões de obras de infraestrutura econômica e urbana e 14 bilhões no Minha Casa Minha Vida. Somando em Pernambuco, 185 bilhões de reais investidos pelo governo federal
no estado de Pernambuco. Ou seja, na verdade, eu falo dinheiro federal, mas esse dinheiro é de Pernambuco, esse dinheiro é do Pará, é do Ceará, é de São Paulo, porque esse dinheiro é arrecadado dos impostos que o povo paga, e o papel do governo é apenas distribuir corretamente o imposto arrecadado, já que o Estado não produz. Eu não vou citar as coisas que foram feitas aqui, porque aí eu também quero dar um pouquinho de trabalho para vocês pesquisarem, né? Eu fui o único presidente da República que no dia 27 de dezembro, antes de deixar a presidência, Marília, eu fui no cartório e registrei tudo que foi feito no meu governo. Tudo. Registrei em cartório porque não há o hábito no Brasil das pessoas sequer compilarem as informações para ele mesmo utilizar. Quando eu cheguei na presidência, a gente procurava uma informação, a gente não tinha, porque um governo desmonta tudo, apaga, desliga o computador, você não fica sabendo de nada. E eu resolvi, então, que o exercício de um mandato presidencial faz parte da história de um país e da história contemporânea. Então é importante que ele não se atenha a apenas aquilo que a imprensa possivelmente deva ou não publicar, mas ele tem a obrigação de registrar em cartório para provar a seriedade das coisas que ele fez. Então, nós registramos isso. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer para vocês, aqui em Pernambuco, só aqui em Pernambuco, nós tivemos 1.100.000 famílias atendidas pelo Bolsa Família, 695 mil postos de trabalho criados, 800 mil moradias entregues pelo Minha Casa Minha Vida, 80 mil moradias, 153 cisternas para o consumo e produção, 107 mil famílias beneficiadas pelo Luz para Todos, 104 mil alunos beneficiados pelo FIES Pro. 7 novos campi universitários e 16 institutos federais, 1.751 ônibus escolares, 23.200 bicicletas para o programa Caminho da Escola. E 960 vagas em 150 municípios para os mais médicos. Eu peguei apenas uma... Eu peguei apenas algumas coisas mais importantes, porque eu fiquei constatando, eu fiz agora uma viagem no Pará, Amazonas, Maranhão, e fui a Minas Gerais, e ninguém sabe me dizer uma obra que o governo Bolsonaro fez. Então, eu queria perguntar para você, Humberto, para você, Marília, para você, João, que é prefeito da cidade, o seguinte, que obra Bolsonaro fez em Pernambuco em 4 anos de mandato? Que obra? Ou seja, você não encontra um governador, um prefeito que diga que obra. E ele mente, porque muitas vezes ele pegou uma obra que ficou do governo da Dilma depois do golpe, obras que faltavam 5% para terminar, ele termina e fala que foi ele como as águas do São Francisco. Ele tem a cara de pau de dizer que foi ele que fez as obras do Rio São Francisco. Tem até publicidade, sabe? Conversando com a mulher nordestina, agora eu trouxe água para o Nordeste. Ou seja, todo mundo sabe, e eu faço questão de dizer isso, ou seja, esse cidadão não governa esse país. Ele não cuidou da saúde quando deveria ter cuidado. Negligenciou a vacina quando ele poderia ter evitado pelo menos 400 mil mortes. Quando o Brasil, em 2010, na gripe H1N1, nós, em 3 meses apenas, vacinamos 80 milhões de pessoas. Por isso é que, se ele tivesse deixado de ser ignorante e tivesse conversado com o pessoal da área da saúde, com o pessoal dos laboratórios, tivesse conversado com os secretários de Estado, ao invés de brigar com os governadores, possivelmente muita gente hoje teria seu filho em casa, teria seu pai, sua mãe, sua avó, porque foi um momento muito duro de pessoas que perderam parentes sem poder sequer ver a pessoa na hora do enterro. Então esse cidadão finge que não é com ele. Finge que não é com ele porque eu não estou dizendo que ele deveria saber como tratar. Ele só deveria aprender que quem não sabe pergunta. Quem não sabe chama quem entende. O que você não pode é permitir que a ignorância
tome conta da tua mente e você, ao invés de atender a Organização Mundial da Saúde, você atende o conselho dos teus assessores e fica aceitando remédio que não tem cura nenhuma. E, ao mesmo tempo, mentindo. Cada estado que eu vou, sabe, ele manda distribuir um panfleto mentindo das obras que ele fez. Às vezes, a obra que ele fez 2% ou 3%. Isso me fez, em cada estado que eu chegar, Humberto, eu chego com o papelzinho do estado para provar as coisas que nós fizemos em cada cidade, em cada estado. Aonde eu vou agora, eu carrego para mostrar a diferença de governança nesse país. Eu tinha na cabeça a ideia que não era possível você governar o Brasil se você não tivesse alinhado com governadores e não tivesse alinhado com prefeitos. Eu brinco muito, isso já virou quase, todo mundo fala agora, perdeu a graça, é que nunca antes na história do Brasil teve um presidente da República que cuidasse tanto das prefeituras como eu cuidei. No Palácio do Planalto, na Casa Civil, tinha uma sala só para receber prefeito. Em cada superintendência da Caixa Econômica, em cada capital, aqui em Recife, tinha uma sala só para atender prefeito. Porque a gente queria facilitar a vida do prefeito. A gente queria que o prefeito fizesse uma obra, por menor que fosse, e a gente queria compartilhar o sucesso do governo. Então, eu registrei em cartório, e daqui para frente eu vou andar para poder desmentir o cidadão, sabe, que vive da mentira. Vive da mentira. Eu sei que ele foi aqui ontem. Seria até bom alguém ligar para ele e pedir para ele ver na televisão a nossa passeata, que ele vai ver que é bem maior do que o vergonhoso ato que ele fez ontem aqui. Bem maior. Se ele tivesse que viver de venda de camisa no ato daqui, ele teria morrido de fome. De tão pouca gente que tinha. Bem, dito isso, companheiros e companheiras, eu quero agradecer, João, a você. O Siqueira não está aqui, que é o presidente do PSB, mas quero agradecer de coração a tomada de decisão de vocês de apoiar a companheira Marília para governadora no segundo turno. Eu briguei muito para que a gente conquistasse no Brasil o direito do segundo turno. Eu briguei muito. E eu, todas as eleições, se vocês prestarem atenção, eu só não fui para o segundo turno com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele ganhou as 2 eleições de mim no primeiro turno, mas também ele foi esperto, não teve nunca nenhum debate, nas 2 candidaturas dele, não teve nenhum debate, e era quase todo mundo contra nós. Ou seja, mesmo assim, eu fui para o segundo turno em 89, eu fui o segundo colocado em 94, o segundo colocado em 98, o segundo turno em 2002, 2006, 2010, 2014, a data de 2018, e agora nós estamos na frente. Numa demonstração de que o segundo turno serve para você reparar. Outro dia eu estava comparando ao batizado e à crisma. Ou seja, no batizado, a criança pequena, a mãe e o pai escolhem o padrinho, a criança nem sabe quem é, nem sabe se vai gostar ou não. A crisma é uma espécie de reparação, deixar a pessoa escolher o seu próprio padrinho. Eu acho que o segundo turno serve para isso. Sabe, o PSB tinha candidato, não foi possível ele chegar no segundo turno, terminou o primeiro turno, a gente faz aliança política. Você veja que nós fazemos isso com muita gente, com o Brizola, quando me xingava de o sapo barbudo, sabe? Depois, no segundo turno, a gente estava junto. E tem que ser assim a política. Eu lembro do nosso apoio ao Fleury, em São Paulo, quando ele foi para o segundo turno. Eu lembro do nosso apoio ao Mário Covas, que foi eleito 2 vezes por nossa responsabilidade, mas também o PT elegeu o prefeito de São Paulo por conta do apoio do PSDB. Então, essa aliança política nós precisamos aprender. A aliança política não é feita entre iguais. Ela necessariamente tem que ser feita entre pessoas que pensam diferente. Eu já citei para vocês e vou citar. Sabe, quando eu me reuni com o Alckmin, jamais alguém imaginou que eu fosse buscar o Alckmin para ser meu candidato a vice. Jamais. Se você entrasse e juntasse um congresso de sociólogos, sabe, perguntasse quem ia ser meu vice, ninguém jamais indicaria o Alckmin. E por que eu fui buscar? Porque eu precisava de uma coisa diferente, eu não queria um outro igual a mim. E o Paulo Freire dizia, de vez em quando, é preciso juntar os diferentes
para vencer os antagônicos. E é isso que está acontecendo aqui. Tá? Vocês fizeram uma avaliação e eu quero agradecer. Transmita meu abraço ao Siqueira, ao governador e a você, João, pela sensibilidade e pela boa política de compreender o momento que a gente está vivendo. Aí eu vim aqui, não foi só para apoiar a Marília, eu vim aqui porque eu quero ter mais votos do que eu tive no primeiro turno. Eu fico vendo a cara de vocês, eu estou vendo que algum de vocês não votou, mas pode votar daqui para frente. Sabe, sem... O segundo turno é crime, pode escolher. Se quiser, olha que simpatia que é o 3 aqui, ó, todo simpático. Então, companheiros, é o seguinte, essa nossa candidatura é uma candidatura que tem como objetivo fundamental, sabe, recuperar esse país. É fazer uma espécie de reconstrução desse país. Esse país já foi a 6ª economia do mundo em 2008 e 2009. Esse país voltou a ser a 13ª economia do mundo. Esse país gerou 20 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Hoje a maioria das pessoas estão arrumando emprego em aplicativos, não conhece o seu patrão, não tem registro em carteira e também não... É verdade, as pessoas podem não querer registro em carteira. Eu admito que tem gente que queira trabalhar por conta própria, sem registro em carteira, mas tem que ter um sistema de seguridade social para esse cidadão quando acontecer um infortúnio. O cara bate a sua bicicleta, o cara quebra a sua botó, o cara quebra o carro. Ele precisa ter um sistema de seguridade que garanta a ele o mínimo de sobrevivência. E é por isso que nós queremos fazer uma discussão profunda com os empresários e com o movimento sindical sobre a questão da CLT e dos direitos dos trabalhadores. A gente não quer uma volta ao passado. A gente quer apenas garantir que os trabalhadores não sejam tratados como escravos. E a gente também quer garantir que o cara tenha um emprego, sabe, com mais estabilidade, porque hoje tem muita gente fazendo bico. Muita gente trabalha 3, 5, 7, 8 meses e não recebe nada. E essa reconstrução do Brasil passa por alguma obsessão que eu tenho. Eu tenho a obsessão de acabar com a fome. Porque não posso admitir que um país que é o 3º produtor de alimento do mundo, o primeiro produtor de proteína animal do planeta Terra, tenha gente atrás de osso, atrás de carcaça de frango e tenha 33 milhões de pessoas que vão dormir sem comer todo dia. Isso não é falta de dinheiro, isso é falta de vergonha de quem governa um país que pode cuidar disso com carinho. Pode facilitar o aumento da produção agrícola, sobretudo no pequeno e médio produtor rural, aumentando, você pode fazer o estoque, fazer do estoque, você pode controlar o preço via, sabe, abrir, colocar mais produto no mercado quando o preço estiver alto. Nós fizemos isso, a Conab era efetivamente uma coisa muito importante no meu governo, porque na Conab a gente guardava uma espécie de estoque regulador. Quantas vezes o feijão estava subindo demais, a produção no Brasil tinha caído, a gente então colocava o feijão no mercado para baratear. A gente vai fazer isso, a gente vai começar reconstruindo todas as obras do PAC que foram paralisadas a partir do golpe da Dilma, para que a gente comece a gerar os empregos necessários. Nós vamos abrir linhas especiais de crédito via bancos públicos para que a gente possa financiar a sabedoria de quem quiser fazer um negócio. Nós vamos criar condições de facilitar, sabe, crédito para o pequeno e médio empreendedor individual. Se o cidadão quiser fazer uma oficina para consertar computador, se ele quiser fazer, sabe, uma bicicletaria, se ele quiser fazer uma oficina, se ele quiser fazer qualquer coisa, uma padaria, ele vai ter financiamento para que ele possa dar o pontapé inicial. E a gente vai fazer também um incentivo a cooperativas. Aí, para os companheiros trabalhadores rurais, nós vamos incentivar as cooperativas nesse país. E pequenas cooperativas, não precisa ser grande, não. Nós vamos criar o crédito e, ao mesmo tempo, criar uma espécie de um seguro, um fundo, sabe, de seguro, para que, se a pessoa quebrar, você possa, com aquele fundo, cobrir a necessidade da pessoa. Dito isso, eu sei que vocês, eu fico olhando os olhos de vocês, eu fico pensando, sabe o que essas meninas e esses meninos estão pensando? Esse cara chato do cacete está falando demais, porra, e a gente quer fazer pergunta. Então, eu paro de falar, pode fazer pergunta.
Boa tarde, candidato, boa tarde a todos. Ontem o senhor disse que sua prioridade número 1 é combater a fome. Eu queria saber a sua segunda prioridade e para o Nordeste. Olha, a segunda prioridade é gerar emprego. Veja, não tem nada mais dignificante para um homem e para uma mulher do que trabalhar e, com o resultado do seu trabalho, levar para casa o sustento da família. Né? E isso, obviamente, que ajuda a combater a fome. A fome nós temos que priorizar, porque a fome, só sente a fome e só sabe que está com fome quem está sem comer. Às vezes as pessoas têm vergonha de reconhecer que está com fome. Mas nós temos a fome, nós temos a geração de emprego como prioridade. Nós temos uma coisa muito séria que é recuperar, sabe, mais de 2 milhões de meninos que voltaram para a escola mais atrasados do que estavam em 2021. Então nós vamos voltar a fazer universidade, voltar a fazer escola técnica, voltar a fazer institutos federais. Porque é o seguinte, nós chegamos num momento em que o Brasil tem que dar um salto de qualidade. O Brasil não pode se contentar em ser exportador de soja, de milho, e exportador de matéria-prima, ferro sobretudo. A gente precisa agora apostar em exportar conhecimento. Exportar conhecimento, inteligência e ciência e tecnologia. Essas são as prioridades. Mas a primeira coisa que eu vou fazer quando eu tomar posse, na segunda semana, se eu ganhar as eleições, é reunir os 27 governadores do Estado, depois eu reunir os 27 prefeitos das capitais, para a gente discutir as obras de infraestrutura mais importantes na cabeça e na cidade de cada um, para a gente construir uma parceria entre governo federal, governo municipal e prefeitos, porque sozinho é mais difícil, juntos a gente pode fazer muita coisa. É essa a prioridade. Aqui, candidato, Betânia da Folha de Pernambuco. Tem uma pergunta que é quase de todos nós aqui. É verdade que o senhor conseguiu mesmo unir Marília Arraes e João Campos? E qual vai ser a estratégia a partir de agora, já que Danilo Cabral, que era o candidato do PSB, ficou em 4º lugar? Outra coisa que é depois para Marília, quando ela acabar ali o lanchinho, é que por que atrasou na chegada, se estava articulando apoio com quem? Por enquanto é isso. A primeira parte da pergunta. A primeira parte da pergunta é o seguinte. O senhor conseguiu juntar Marília Arraes e João Campos para esse segundo turno? Eu estou aqui passada. A gente já tinha anunciado. Peraí, porque o PSB tinha anunciado o apoio em nota, mas sequer citou o nome de Marília. E aí, foi uma coisa que ela tinha colocado também em outros momentos de entrevistas e tal. Deixa eu lhe falar uma coisa. O momento mais difícil da minha vida foi quando, em 1989, eu tive que ir na Avenida Atlântica pedir para o Brizola me apoiar no segundo turno. Eu fiquei praticamente o dia inteiro no apartamento do Brizola. Ele estava muito magoado porque ele tinha perdido a chance de ir para o segundo turno por 500 mil votos. Ele chegou até a sugerir que eu renunciasse, eu e ele, para apoiar o Mário Covas, que tinha sido o 4º colocado. E ele demorou, acho que, umas 8 horas para tomar a decisão. Eu acho que foi uma atitude honesta, coerente e corajosa do PSB aqui de Pernambuco. Porque é visível, ninguém está escondendo que tinha divergências profundas. Ninguém está escondendo que tinha. Mas acabei de falar para você a lição que o Paulo Freire não deu. A lição do Paulo Freire é o seguinte: juntem os divergentes para vencer os antagônicos. E é isso que foi feito aqui. Ou seja, eu não conheço a adversária da Marília. Não posso falar mal dela, uma vírgula que eu já conheço. Tá? O que eu sei é que todas as pessoas ligadas ao Bolsonaro foram apoiar ela e não a Marília. É isso que eu tenho acompanhado na imprensa. É isso que eu tenho visto. Então, eu acho que o PSB tomou uma decisão correta. Sabe? Você pode ter tido uma briga, mas a relação deles é sanguínea. Eles têm DNA muito próximo. E eu acho que é o seguinte,
ela teve coragem, ela foi para o segundo turno, e agora todo mundo que quiser manter o Estado governado democraticamente, sabe, que a gente, sabe, possa juntar todo o setor de esquerda para fazer uma baita da administração, apoiar a Marília. Eu estou aqui porque eu preciso que ela ganhe, e estou aqui porque ela precisa que eu ganhe. Tá? Porque se a gente conseguir reconstruir aqui nesse Estado a governança que eu e Eduardo Campos fizemos, vocês podem ter certeza que o Estado de Pernambuco vai ser muito melhor, vai crescer muito mais. Sabe? Hoje vocês sabem a quantidade de indústria que tem em Pernambuco. A indústria já representa quase 5% do PIB aqui, da indústria automobilística. E eu vou contar uma história, Marília. Quando eu deixei a presidência da República em 2010, esse país produzia 3.700.000 carros por ano. A estimativa da indústria automobilística era que em 2020 a gente estaria produzindo 6 milhões de carros. Você sabe quanto o carro produz hoje? Menos que 2 milhões. Ou seja, 12 anos depois, nós produzimos menos da metade do que a gente produzia em 2010. Numa demonstração de que houve um retrocesso. Houve um retrocesso. Graças a Deus, a Fiat aqui deu certo. As montadoras vieram, muitas autopeças vieram para perto, e aos poucos Pernambuco vai se transformando numa cidade com uma forte, sabe, perspectiva industrial. Todo mundo sabe o significado da BR-101, sabe? Todo mundo sabe o significado da Transnordestina. Eu não sei como é que está a Transnordestina, mas me parece que ela vai vir até Suape. Então é o seguinte, a gente fez aqui, o Nordeste no meu governo teve momentos em que ele crescia, sabe, acima dos padrões chineses. Teve ano que o Nordeste cresceu muito acima de 10%. E, obviamente, que a vida do Nordeste melhorou. Eu vou colocar um dado para vocês. No nosso governo, os pobres tiveram um aumento de renda de 84%. E os mais ricos tiveram aumento de 20%. Obviamente que os 20% dele, proporcionalmente, é menor, mas significa muito mais dinheiro. Mas é a primeira vez em que os mais pobres têm uma renda aumentada mais do que os ricos. É por isso que tem tanto preconceito. E vocês sabem o que virou Pernambuco. Vocês sabem que nós acabamos com aquela maldita frente de trabalho que contratava trabalhador para ganhar R$30 por mês. Para tirar terra de um lado, colocar no outro, depois voltava para o outro lado, ou seja, em que não produzia uma coisa efetiva. A transposição do São Francisco foi uma decisão, mais do que política, foi uma decisão de amor ao Nordeste. Sabe por quê? Porque eu tenho experiência de carregar lata na cabeça. Eu tenho experiência de carregar pote na cabeça. Eu tenho experiência de pegar água cheia de fezes de vaca, de cavalo, de burro, de cabrito, de tudo. Quando eu cheguei em São Paulo, só tinha a barriga para dentro também, parecia um sabiá, cheio de esquistossomose. Então eu sei o que é essa necessidade do povo. E por isso que eu fiz a teimosia de fazer o São Francisco. Por isso que eu tive a teimosia. Ainda bem que eu tenho um baiano aqui que não era contra, porque o Wagner me ajudou muito. Sabe? A Sergipe era contra, como se o Rio fosse Sergipe. A Alagoas era contra, como se o Rio fosse Alagoas. A Bahia era contra. Até o Aécio Neves se meteu a ser contra. Eu falei para o Aécio Neves, ao invés de você ficar contra a transposição do São Francisco, vá limpar a merda do Rio da Velha lá, que é fluente, e joga muita poluição no Rio São Francisco. Então, graças a Deus, está pronto. Graças a Deus. E isso era para ter sido inaugurado, sabe, 2012, 2013, não foi. Mas agora o cidadão terminou 5%, foi ele que fez a transposição. Então, tudo isso para mim é motivo de orgulho, gente. Você sabe que eu tenho orgulho de ser nordestino, apesar de a gente sofrer muito preconceito quando é pequeno, mas hoje nem tanto. Mas eu quero que o Nordeste seja igual o melhor estado do Brasil, que todo mundo tenha direito a alguma coisa. Acabar com essa história de que nós nascemos para passar fome, nós nascemos para ser analfabetos, nós nascemos para nossas crianças morrer de desnutrição. Não é verdade. E se prepare, porque eu vou votar
e as coisas vão melhorar ainda mais. Obrigado. Tem que andar. Deixa eu só responder minha parte que foi perguntada. Não, amigo, não. Amigo, não. Senta, por favor. Senta. Amigo. Amigo, a resposta é da Marília. Ela vai responder a pergunta do colega. O colega fez. Senta, por favor. Senta, por favor. Só um minutinho, queridos. Olha, nós temos um compromisso com a população que está nos esperando desde as 11. Só um minutinho. Você falou e escuta um pouquinho, Ricardo. Você pode ouvir um pouquinho? Você pode ouvir um pouquinho? Pode ouvir? Você pode ouvir um pouquinho? Tá tranquilo? Se tranquilize para você não sair. Olha, nós temos o povo ali esperando a gente desde as 11 horas, presidente. Está lá o sol em pino. Então, nós vamos encerrar a coletiva. A Marília vai falar, que ela foi perguntada. E nós vamos para a caminhada. Eu estou no Brasil. E você tem que respeitar as pessoas. Você não vai tumultuar. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu aprendi desde pequeno que o importante é o principal, o resto é secundário. O importante é o seguinte: a Marília tem uma pergunta para responder, ela vai responder, e depois eu vou responder a sua pergunta. Pronto. Bem, eu vou tentar ser rápida um pouco, Betânia. Primeiro, Ricardo, deixa eu responder, vê se... Betânia, eu vou responder a pergunta já explicando como você falou quando eu terminasse o meu lanche. Inclusive, em conversa com o próprio João Campos, a gente chegou à conclusão de que durante, não somente essa, mas durante minha vida na política, eu me desumanizei várias vezes. Eu sei que não é bonito eu estar aqui comendo, mas eu estou no 6º mês de gravidez. Eu, quando engravidei, estava em pré-campanha, com chapa montada, com uma filha de 3 meses. Aos 2 meses, ela teve uma bronquiolite, estava na UTI, eu tive que viajar, fui com o presidente Lula à declaração do apoio do nosso partido, e nunca tinha divulgado, nunca tinha feito nada disso, resistia, não é? Porque quando a gente encara uma missão, essa missão a gente tem que ir até o fim, mas precisei me alimentar porque já é meio-dia, não podia ficar sem comer. Então, peço desculpas a vocês se foi falta de educação. Mas quero fazer um agradecimento aqui público ao prefeito João Campos, que tão jovem teve esse discernimento a favor da democracia, a favor de um governo progressista aqui em Pernambuco, e que nos ajudou a fazer essa unidade. E ele, senador Humberto Costa, passando por todas as divergências que pudessem acontecer e que hoje são muito menores do que está em risco no nosso Estado e no nosso país. E me atrasei porque estava com minha filha, que quando Lula vem, ou ela vem dar um beijo nele, ou ela enlouquece a casa inteira. E terminou que eu perdi o elevador que ele vinha junto e não cheguei a tempo no trânsito. Peço desculpas também a vocês por causa disso. Eu vou só responder a pergunta, vou até ficar de pé, porque eu respondi e saí. Olha, eu acho que nessa eleição de 2022, nós estamos vendo que nunca antes na história do Brasil, um presidente da República usou tanto a máquina para tentar ganhar as eleições. Esse dia eu estava pensando, desde a proclamação da República, quando o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu a presidência, até o dia de hoje, se somado todos os presidentes da República, todos juntos não gastaram metade do que o Bolsonaro está gastando hoje. E demais, eu fui presidente da República e eu fiz campanha no cargo. A gente só viajava no horário fora do expediente. Ele não governa mais. Ele só viaja, ou seja, tem nenhuma importância com o Brasil.
E vai contando mentira. Ele aprovou os R$600 emergenciais até dia 31 de dezembro, não mandou na LDA nada de continuidade. Quando eu falei que a gente vai continuar pagando, porque nós mandamos uma proposta de Bolsa Família em que a gente vai pagar R$600, mais R$150 por cada criança até 6 anos de idade. Ele, então, inventou a história que ele também vai deixar, que não vai retirar, vai ficar. Então nós vamos ganhar dele. Você sabe, como nordestino, o que ele está tentando fazer com esse dinheiro do fundo do orçamento secreto, mas ele pode gastar o que ele quiser. Está dado. O destino do Bolsonaro está traçado. Ele vai ter que ter humildade e no dia 1º de janeiro colocar a faixa no meu pescoço. É isso.